Então, vamos lá, turma, para mais uma semana de aula. Na primeira semana que nós tivemos, nós fizemos uma revisão de Teorema de Pitágoras e razões trigonométricas. Das razões trigonométricas, nós falamos o que é a definição. E aí ficou para vocês guardarem no fundo do coração a tabelinha de seno, cosseno e tangente de 30, 45 e 60. E também a definição de o que é seno, o que é cosseno e o que é tangente, certo? Nesta aula serão 2 vídeos, a gente só vai fazer exercícios, ok? Vamos ao primeiro. Determina a altura do prédio da figura abaixo. Adote raiz de 3 igual a 1,71. Gente, esse adote aqui é para você usar no raiz de 3 1,71. A gente vai fazer isso só no final, quando for dar a resposta final mesmo. Por enquanto, a gente vai trabalhando com raiz de 3, que é melhor para nós, entenderam? É só no final que a gente faz essa transformação, tá? Então, vamos lá. Nós temos aqui um triângulo retângulo, porque eu tenho o ângulo de 90 graus. Então, eu sei que essa medida aqui, de 60 metros, é o cateto, e a altura do prédio, que é o que ele quer, também é outro cateto. Professora, por que eu sei que é cateto? Porque ambos os lados formam um ângulo de 90, certo? E essa é a minha hipotenusa. Agora, em relação ao ângulo de 30 graus, o cateto ele vai ter um nome diferente, não que o nome diferente, a complementação dele, tá? Em relação ao ângulo de 30 graus, cadê minha mão? Em relação ao ângulo de 30 graus, como chamo esse cateto? Esse cateto está colado ao ângulo de 30 graus, é vizinho ao ângulo de 30 graus, ele é adjacente ao ângulo de 30 graus. Então, 60 metros é o cateto adjacente. E o que a gente quer descobrir o x é o outro cateto, porém está lá do outro lado, ele é oposto. Então, o x vai ser o cateto oposto. Então, peraí. Eu tenho o cateto adjacente, quero saber o cateto oposto. Qual é das 3 relações que eu uso? Seno, cosseno ou tangente? Então, eu tenho o cateto adjacente e eu quero saber o cateto oposto. Então, eu vou usar a relação de tangente, a tangente. Então, eu vou fazer cateto oposto sobre cateto adjacente, tudo bem? Então, tangente de 30, cateto oposto sobre o cateto adjacente, por isso que é x sobre 30. Tangente de 30. E a tangente é diferente. Raiz de 3 sobre o 3. Então, tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Então, no lugar da tangente de 30, eu vou colocar raiz de 3 sobre 3, que é igual a x sobre 60. Tudo bem? E agora, gente, o que eu faço? Isso multiplica em cruz? Eu vou multiplicar em cruz. Então, vai ficar 3 vezes x, 3x. 60 vezes raiz de 3, 60 raiz de 3. Tudo bem? O que eu faço? Eu não quero 3x, eu quero o valor de x só. Então, o que eu faço? O 3 está multiplicando, eu vou passar ele dividindo. Então, vai ficar 60 raiz de 3 dividido por 3. E agora, o que dá para fazer? Dá para simplificar aqui, né? O 60 com 3. Dá para simplificar por 3? Simplificando, vai ficar 60 dividido por 3, 20. 20 raiz de 3, tá? Agora, ele quer saber determinar a altura do prédio, que eu vou usar 1,71, porque ele me deu. Às vezes, nem precisa fazer, né, tá? Se o exercício não te falar adote isso, adote aquilo, então você não adota nada. Se ele não te falar. Agora, se ele falar para você adotar, aí você adota, tá? Então, x é igual a 20 vezes a raiz de 3. Mais raiz de 3 vale 1,71. Então, vai ficar 20 vezes 1,71. Então, x é igual a 34,2. Então, a resposta, a altura do prédio é 34,2 metros. E aí, o que vocês acharam? Belezinha? Vamos para o próximo. Dado o triângulo retângulo abaixo, determine os valores de A e C. Então, a gente sabe que é um triângulo retângulo. Vamos aos nomes dos lados. Cateto, cateto. Tudo bem? Cateto e cateto, porque eles formam um ângulo de 90. E o A, então, vai ser a hipotenusa.
Então, em relação ao ângulo de 30 graus, eu vou naquilo que eu tenho, tá? Eu tenho o valor deste lado, eu tenho o valor deste cateto. Em relação ao ângulo de 30 graus, o meu cateto vale quanto? Desculpa. Em relação ao ângulo de 30 graus, o 10, ele é qual cateto? É o cateto oposto, tá lá do outro lado, tá? E esse meu A é quem? A hipotenusa. Então, peraí. Eu tenho cateto oposto e quero saber a hipotenusa. Cateto oposto e quero saber a hipotenusa. Eu vou usar qual relação? A do seno, que é o cateto oposto com a hipotenusa, tá? Então, seno de 30, cateto oposto que vale 10 e a hipotenusa que vale A. Quanto vale o seno de 30? E todo seno é 1, 2, 3. Então, começa com 1, né? Então, vai ter tanto que o seno é 3, 2, 1. Então, vai começar com 1, todo mundo sobre 2. Então, o seno de 30 é meio, não é isso? Então, meio é igual a 10 sobre 2. 10 sobre A. Então, o que a gente faz? Multiplica em cruz. Isso mesmo, multiplica. Então, vai ficar A vezes 1 dá A, né, gente? A, 2 vezes 10, 20. A igual a 20. Tudo bem? Vamos descobrir agora o C? Agora vamos descobrir o C, tá? Então, o A aqui vale 20, né? Eu poderia... Agora eu tenho. O que eu não tenho? Quer dizer, eu não tenho o cateto adjacente, porque ele está grudado com o ângulo de 90. Então, eu tenho a hipotenusa e quero descobrir o cateto adjacente. O que eu posso usar? A hipotenusa vale 20, que a gente já fez a conta, tá? Então, eu tenho a hipotenusa e quero saber o cateto adjacente. O que eu vou usar? A coca, cosseno, certo? Eu posso usar o cosseno. Ah, professora, mas eu não quero. Se você usasse cosseno, ia dar para resolver? Ia, mas só que eu ia usar a hipotenusa. Porém, eu também posso usar o seguinte. Eu não tenho o cateto oposto? Tenho. Quero saber o cateto adjacente? Quero. Então, cateto oposto e cateto adjacente, qual a relação que eu vou usar? Tangente. Eu posso usar a tangente. Então, você pode fazer com qualquer um dos dois, tá? Então, vamos lá. Tangente de 30 é igual a 10 sobre C, né? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Tangente de 30. Raiz de 3 vem sobre 3. E no meio vem 1. Final raiz de 3. Então, a primeira tangente é raiz de 3 sobre 3, a tangente de 30, né? Então, raiz de 3 sobre 3 igual a 10 sobre C. O que eu faço? Multiplico em cruz. Isso, eu vou multiplicar em cruz. Vai ficar C vezes raiz de 3, C raiz de 3, igual a 30, né? 3 vezes 10, 30. O que eu faço? O raiz de 3 está multiplicando, eu vou passar ele dividindo. Ó, gente, só que tem um porém. Não pode ter raiz no denominador. Tem que racionalizar. Vocês ouviram isso lá no fundamental? Não pode ter raiz no denominador. Professora, por quê? Eu não sei. Só sei que foi assim. Chicó não fala isso. Realmente, gente, eu não sei por que não pode ter raiz no denominador. Eu acho que a pessoa... eu não gostei, não pode ter. Eu não sei. Fiquei até de pesquisar antes para falar para vocês, mas acabei esquecendo. Eu não sei, só sei que é assim. Tá? Então, eu não posso ter raiz no denominador. Então, eu vou racionalizar. Então, o que é isso? É o processo que a gente faz para tirar a raiz do denominador. Ah, professora, você não pode ter? Simplesmente eu vou lá e apago. Não, não. A gente vai fazer isso de maneira... A gente vai fazer isso matematicamente. Nada de ir lá pegar borracha e apagar, tá? Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos multiplicar em cima e embaixo por raiz de 3. Por que eu posso fazer isso? E o meu resultado, ele não vai alterar. Porque raiz de 3 dividido por raiz de 3 dá 1, não é? Então, eu estou fazendo o seguinte, eu estou pegando um número e multiplicando por 1. Então, não vai alterar o resultado. Vai ficar a mesma coisa do 6 e meia dúzia. Eu estou falando de uma maneira diferente, porém,
eles representam a mesma quantidade. Então, uma forma de a gente ter de racionalizar é multiplicar em cima e embaixo pela própria raiz. Que aí eu tiro essa raiz do denominador, mas o meu número, o meu valor, o nome vai alterar, mas o valor, ele não, vai continuar a mesma quantidade, tá certo? Então, eu multiplico em cima e embaixo por raiz de 3. Então, como vai ficar? 30 vezes raiz de 3 vai dar 30 raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9, não é isso? E raiz de 9 dá quanto? 3. Tirei a raiz do denominador, tá certo? Então, o que eu fiz? 30 vezes raiz de 3. Aí, raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9. E raiz de 9 dá 3. Tudo bem? Agora, o que dá para eu fazer? Eu posso simplificar o 30 com 3. Que dá quanto 30 dividido por 3? 10 raiz de 3. Tudo bem? Aí a gente encontrou. Professora, se eu usasse, ao invés da tangente, usasse o cosseno, que é cateto adjacente, sobre a hipotenusa A, vai dar o mesmo resultado? O mesmo resultado? Sim, vai dar o mesmo resultado, tá bom? Então, vamos para mais um exercício. Então, lembra que eu falei para vocês que quando ele não der valor de que seno, cosseno, tangente 30, 45, 60, o exercício ele não me dá. Quando são ângulos diferentes desses, aí ele acaba me dando, porque a lista ela é extensa, né? Ela é infinita. Todo o ângulo ele tem seu seno e cosseno, então é infinito, não tem como a gente decorar todos. Então, aí esses são, por isso que a gente chama de ângulos notáveis, que a gente é o que mais usa, 30, 45, 60. Se não for esses, e o exercício estiver te dando, pedindo, ele vai te dar o valor de seno, cosseno e tangente, porque é impossível, gente, a lista é infinita, né? Então, sabendo que o seno de 40 é 0,64, ou melhor, 64 centésimos, cosseno de 40, 77 centésimos, e tangente de 40, 84 centésimos, determine as medidas de x e y indicadas no triângulo retângulo. Gente, pausem o vídeo e tentam resolver vocês. Tentem resolver, aí depois vocês continuam para ver se está certo. Façam isso, pausem o vídeo. Agora eu vou fazer. Então, vamos lá. A gente tem esse triângulo retângulo, cateto, porque forma um ângulo de 90 graus, e o 7 equivale a minha hipotenusa, tá certo? Então, vamos lá. Em relação, eu quero saber quanto que vale o y. O y, em relação ao ângulo de 40, ele é o meu cateto adjacente. Então, eu quero saber o cateto adjacente, mas eu tenho o valor da minha hipotenusa. Então, qual a relação que eu vou usar? Cateto adjacente, hipotenusa. Cateto adjacente, então eu vou usar o co, lembra de coca, né? Então, cateto adjacente, hipotenusa, vou usar o cosseno. Então, cosseno de 40. Então, olha aqui, ele deu, olha que gracinha, ele me deu cosseno de 40. 0,77, que é igual a y sobre 7. Aí eu vou multiplicar em cruz. Então, aqui, gente, não tem nada embaixo do 0,77? Tem sim. Eu tenho o 1 subentendido. Professora, eu não consigo enxergar. Então, põe, criatura. Põe 1 aí para você enxergar o que você tem que multiplicar em cruz, tá? Então, vai ficar y vezes 1 dá y. 0,77 vezes 7. Tudo bem? Então, vai dar 5,39. Ok? Agora, a gente vai encontrar o x. Tá? O x. O x em relação ao ângulo de 40 é o cateto oposto. Eu tenho a hipotenusa e quero saber o cateto oposto. Qual é a relação que tem cateto oposto e hipotenusa? É o seno. Muito bem, é o seno de 40. Então, eu vou fazer cateto oposto sobre a hipotenusa, tá certo? Então, o seno de 40 ele me deu, né? 0,64. Então, agora, o que eu faço? Multiplique em cruz. Então, vai ficar x é igual a 0,64 vezes 7, que dá 4,48. Eu fiz direto, tá? Mas vocês entenderam, tá certo? Tudo bem? Fácil, né? Professora,
Mas eu achei aqui que o y é 5,39. Eu posso fazer outra relação? Pode. Você poderia fazer a relação de tangência, né? Da relação da tangente, porque você tem um cateto adjacente, quer saber o cateto oposto? Então, cateto oposto, cateto adjacente, tangente, tá? Pronto, eu vou deixar esse exercício para vocês fazerem. Pausem o vídeo e tentem fazer, tá? Agora eu vou fazer. Agora você vê se o que você fez está certo, tá? Então, eu tenho aqui meu triângulo retângulo, retângulo em A. Então, eu sei que aqui é o meu cateto, é cateto e é cateto. Por que que esses dois são catetos? Porque eles formam um ângulo de 90 graus, tudo bem? Então, aqui é o meu ângulo, e o A, a hipotenusa. Meu ângulo, 60 graus. Então, vamos lá. Eu quero saber esse meu lado aqui. Em relação ao ângulo de 60, ele é o quê? Ele é o cateto adjacente. Ele está colado, ele está vizinho, ele está próximo, ele está adjacente. Então, cateto adjacente. Então, peraí. Eu quero cateto adjacente. Eu tenho meu cateto oposto. Eu vou usar qual relação? Cateto oposto com cateto adjacente. Eu vou usar a tangente. Isso mesmo. Vou usar a tangente de 60. A tangente, então, é cateto oposto sobre cateto adjacente, certo? Tangente de 60. Raiz de 3 vem sobre 3. Essa é de 30. E no meio vem 1. Essa é de 45. No final, raiz de 3. Essa é de 60. Então, a tangente de 60 é raiz de 3. Então, raiz de 3 é igual a 12 raiz de 3 sobre B. Multiplique em cruz. Lembrando que debaixo do raiz de 3 tem 1, né? Então, vou multiplicar em cruz. Então, vai ficar B vezes raiz de 3, B raiz de 3. 12 raiz de 3 vezes 1, 12 raiz de 3. Eu quero só o valor de B, não de B raiz de 3. Então, raiz de 3 está multiplicando, eu vou passar ele dividindo. Muito bem. Olha, gente, posso simplificar o raiz de 3 com raiz de 3? Vai dar 1, né? Então, simplificando, B vale 12. Então, B igual a 12. Vai ficar 12 vezes 1, B igual a 12. Tudo bem? Agora, a gente vai achar o A, tá? Então, aqui, ó, eu tenho o cateto oposto e eu quero a hipotenusa. Cateto oposto, hipotenusa, qual relação que eu uso? Essa mesma. Seno, tá? Então, seno de 60. Seno de 60... 1, 2... E todo seno é 1, 2, 3. Então, vai ser lá no final, né? 3. Então, vai ser raiz de 3 sobre 2, certo? Então, seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Ou você olha na tabelinha que você fez. Igual a 12, raiz de 3 sobre A. Multiplica em cruz. Multiplica em cruz. Raiz de 3 vezes A raiz de 3. 2 vezes 12, raiz de 3, 24, raiz de 3. O raiz de 3 está multiplicando, eu vou passar ele dividindo, certo? Posso simplificar aqui, ó, raiz de 3 com raiz de 3, né? Vai dar 1. 24 vezes 1 dá 24. E aí, acertou? Não é difícil, né? Dá pra fazer. E aí, eu tô deixando esses exercícios para estudo. Então, você faça esses exercícios aí para você poder estar estudando, tá? Eu deixei 4. Além disso, tem lá uma lista de exercícios complementares. Se vocês quiserem lá no Moodle, eu sugiro que, se vocês tiverem tempo, para que vocês façam. Então, por quê? Matemática, quanto mais exercícios nós fizermos, mais craque nós vamos ficando. Beijo no coração.